E com esse trabalho tão bem feito assim, qual que é a sensação quando você pega um júri que tenta descredibilizar esse trabalho, que fala que a perícia não foi bem feita, fala que a perícia deixou dúvidas? Olha, o júri, eu não tenho tanta propriedade para falar para você, porque eu fui para o tribunal do júri uma vez só como fotógrafa, né? Quem mais é pego, né, Uhum. nessa pegadinha é perito, né? Porque ele é o responsável pelo laudo. Sim. Então, ele vai ser o mais questionado. Eu, enquanto fotógrafa pericial, uma única vez fui para o tribunal do júri. No caso de quem que você foi? Era o que a gente chama de resistência, né? Então era um roubo, teve um roubo. Essas pessoas que roubaram fugiram da polícia. A polícia, quando encontra, tem um confronto e aí alguém sai morto, que chama resistência seguida de morte. No caso, os assaltantes é que foram mortos, né? E no desenrolar disso tudo, eu acabei indo parar no tribunal do júri. Por quê? Também não sei, né? Sou fotógrafa, mas tudo bem. Até esqueci a pergunta que você fez, que eu ia falar. Descredibilizar, né, o trabalho Então, de vocês. Mas não é o tribunal do júri, né? Muitas vezes o tribunal do júri, o advogado vai ali. Eu acho que é o papel, né? Ele está, às vezes, baseado em alguma coisa ou não. O que eu dou risada mesmo, eu racho o bico e de nervoso, é dos especialistas em local de crime, que não é porra nenhuma e gosta de ficar falando do local dos outros sem saber. Nos podcasts. Isso eu racho o bico, você entendeu? Então, tem meia dúzia de especialista que deve ter 8 computadores em casa, eles leem todas as reportagens, eles leem tudo, e aí eles acham que eles não têm conhecimento da peça, do inquérito, eles não têm conhecimento dos exames periciais, eles não têm conhecimento dos exames laboratoriais, eles não têm conhecimento de porra nenhuma que aconteceu dentro de uma tal de Secretaria de Segurança Pública, se eu não me engano, onde as pessoas são concursadas para fazer o que fazem, e aí eles acham que podem dar a opinião e inverter o intestino com as cordas vocais. E aí eles falam essas merdas, ficam Sabe qual que é dando o lance? descrédito à perícia. É que a gente... Esses me irritam. A O gente... judiciário não, porque eu acho que é o papel do contraditório, é o papel... A gente... Tem que ter esse pro processo eu acho que ser tem válido, que ter, né? e até melhor. contraditório. E até melhor, eu acho muito válido, né? Então, A gente, no nosso dia a dia, por exemplo, se a gente tá num local de crime e tá lá a imprensa e vem um repórter me perguntar o que eu vi, o que eu acho, eu não posso falar. Eu tenho que falar. O perito... nós somos uma portaria. O perito, fotógrafo, fala através do laudo. Vir no podcast aqui, contar histórias, falar da nossa carreira é uma coisa. Outra coisa enaltecer o trabalho. É dar uma entrevista sobre um caso que você acabou de atender. Só que assim, a imprensa quer que alguém fale sobre o assunto. Aí o que eles fazem? Ainda mais hoje, né? Aí eles vão procurar os especialistas. E esses especialistas... É que nem os especialistas em segurança pública. O especialista em perícia, o especialista nisso, naquilo. Eles precisam de alguém para falar sobre aquilo. Então assim, como a gente não pode falar, ele vai procurar essas pessoas. E muitas vezes... essas pessoas falam um monte de besteira em cima de coisas que elas nunca viram. Como que... Mas as pessoas tinham que ser um pouquinho mais, assim, também responsáveis, né? Pelo que falam. Sim, só que como porque ele não se tornam inconsequentes. Sim, mas como ele não é um servidor público, como ele não responde à nossa corregedoria, como ele não é subordinado ao nosso chefe, ele fala o que ele quer, fica por isso mesmo, só que tem um porém. A imprensa, ela tem um alcance gigantesco. Verdade. Esse é um caso que a imprensa atrapalha. Quando ela traz especialistas em porra nenhuma do que está sendo falado ali, para falar um monte de besteira, e é isso que vai ficar na cabeça das pessoas. E aí depois sai o nosso resultado, às vezes o nosso trabalho demora para ser terminado, ele só vai ser finalizado daqui 8, 10, 1 ano, só daqui 1 ano o nosso laudo, com todas as fotos, com tudo completo, vai chegar no judiciário e só aí a nossa palavra vai estar sendo dada. Só que durante esse 1 ano, um monte de gente ficou falando um monte de besteira. E isso faz com que o quê? Com que
o telespectador ali, a pessoa que está acompanhando o jornal, na hora que ela fica sabendo do resultado da perícia, ela chega e fala assim, mas eu não acredito nisso aqui. Porque a imprensa tá 1 ano falando que a maçã era um tomate. Só que aí a gente comprovou que não era um tomate, era uma maçã. A maçã é doce, o tomate não é. Só que, mas o fulano ali, o cara tá 1 ano falando que isso aqui era um tomate. Como que você vai falar que é maçã? Eu não acredito. Esse é um dos malefícios desse tipo de ação. Eu fiz um caso com o Dr. Leandro, né? Aonde a vítima estava amarrada numa árvore. A vítima estava lá amarrada na árvore, né? E a reportagem, tanto que assim você via que ela estava com as pernas semifletidas. No caso do parque, isso, se ela esticasse a perna, encostava no chão. Então, ela não estava em nenhum momento pendurada na árvore, estava amarrada ao tronco. Não, obrigado. Ela estava amarrada ao tronco, né? O repórter, ele vai lá e ele pega quase o final lá da árvore, olha, porque a vítima estava pendurada aqui, tanto que tem as marcas. Sabe uma coisa meio absurda? Aí, tempos depois, você vem falar que essa vítima morreu, foi morta. Então, uma vítima de 9 anos foi morta por um autor de 12 anos, com aquela informação de que estava pendurada numa árvore lá em cima, a população fala, nossa, a perícia errou feio, descredibiliza total. Nossa, a perícia. Então, isso me irrita. Teve uma emissora X com um apresentador X, que logo de manhã, anunciando as notícias da cidade e tal, aí fala, olha, teve uma tentativa de roubo ao banco, onde os caras estavam armados e uma policial militar tomou um tiro na cabeça. Então, o repórter lá em campo, né, falando, olha, teve aqui uma troca de tiro. Não teve nem troca de tiro, porque os caras estavam dentro do banco, a viatura passou, os caras acharam que já era por causa do banco, você entendeu? E abriram fogo e um disparo de fuzil pegou na cabeça dessa Fox, dessa policial feminina, militar. Aí volta para o apresentador, né? Secretaria de Segurança Pública tem que ver isso, né? Porque que coincidência, né? Bem na hora do roubo, estava passando uma viatura na porta. Será que estava fazendo a segurança do... Como é que você tem a capacidade de estar na bostinha de um ar-condicionado, dentro do seu estúdio? Você foi em campo? Que informação que você tem para falar uma merda dessa? Você tem um pai e uma mãe que está chorando a morte dessa policial militar. Você tem uma instituição que está chorando a perda dessa policial militar, que não sabia nem o que estava acontecendo dentro do banco. Ela estava fazendo patrulhamento junto com o parceiro de viatura e tomou um tiro de fuzil na cabeça. Não deu tempo nem de ser socorrida. E você acha que você vai ficar popular e você pode falar uma merda dessa e não sofrer nenhuma consequência? Um processo, uma indignação. É que São Paulo é um ovo, né? Eu nunca tive a felicidade de encontrar esse cara numa padaria, num restaurante. Porque o dia que eu encontrar, eu vou falar, você é um bosta. Eu vou falar, você é um bosta. Porque você colocou uma vítima com um tiro na cabeça numa situação que saiu única e exclusivamente da sua cabeça. E depois que finalizou o caso, você não foi lá e fala assim, olha, eu errei, eu falei merda. Então, nunca fazem isso. Isso que é ruim, você entendeu? Essa parte é ruim. No que a Aline falou, você falou assim, você não desistiu da carreira por causa de um caso? Não, você desiste quando? Quando o seu mau colega é promovido e você não. Quando o seu mau colega é transferido para um lugar muito legal e você não. Quando o mau colega ganha um curso que você quer durante muito tempo e você não. Isso faz você desmotivar. Isso você fala, o que eu estou fazendo aqui? Caso contrário, vamos embora.